Salve aí, galera! Paz e bem a todos! Hoje nós estamos indo para a nossa terceira aula de análise combinatória com o assunto arranjos simples. Com a aula anterior, nós vimos que permutação é uma espécie de arranjo simples. O que nós podemos depreender é que nem todo arranjo é uma permutação, o que vale dizer que a recíproca não é verdadeira. Porque no arranjo, uma quantidade de elementos ela tem que ser organizada em diferentes posições, assim como as permutações. A distinção vai se dar na quantidade dos elementos que se dispõe, porque enquanto que nas permutações você dispõe de um determinado número de elementos e esse total de elementos você vai ter que organizá-los, nos arranjos não necessariamente você precisará organizar todos aqueles elementos. Você poderia pegar um número menor para realizá-lo. Bem, o arranjo simples, ele é utilizado para você agrupar um determinado número de elementos de um conjunto finito, certo? Em um arranjo simples, os elementos eles vão trocar de posição, ou seja, a ordem entre eles vai ser fundamental, tá certo? O que fará com que haja distinção entre esses dois agrupamentos que podem possuir os mesmos elementos, portanto, em ordens diferentes, eles não poderão ser considerados o mesmo. Então, você pode agrupar um determinado número de elementos dentro de um conjunto que pode ser maior ou igual em quantidade de elementos. A ordem dos elementos para os arranjos ela faz toda a diferença, o que coloca o arranjo, em contraposição às combinações. Combinações simples que vai ser um assunto que estudaremos posteriormente. Nós vamos observar que uma fórmula geral ela vai poder ser utilizada para a determinação da quantidade de arranjos simples. E aqui vale ressaltar duas coisas que aparecem e que antes você considerava como única em permutações. Em permutações, repetimos, você considerava apenas um determinado número n de elementos de um conjunto e você trabalharia apenas com ele. Nos arranjos, isso não vai acontecer somente. Você há de considerar o número de elementos de um conjunto finito que você dispõe, mas para arranjar em uma quantidade que pode ser igual ou menor, que aqui nós consideraremos genericamente o número p, que é um número natural. E a fórmula envolvendo fatorial nós temos aí novamente n fatorial sobre a diferença entre n e p, o fatorial dessa diferença. Vamos agora com um exemplo para mostrar essa distinção. Mostre os agrupamentos possíveis de serem realizados com os elementos de um conjunto A, 5, 6, 7, 8, onde cada agrupamento deve possuir dois elementos distintos. Então, vale observar a diferença aqui. Quantos são os elementos do conjunto A? 5, 6, 7, 8. Portanto, 4 elementos. Mas ele propõe que você faça agrupamentos com apenas 2 elementos desse conjunto e elementos distintos. Vamos ver como é que vai ficar de maneira intuitiva isso aí. Olha só a resposta. Se nós formos aqui agrupar, arranjar esses elementos, vou começar inicialmente com 5. Veja, 5, 6, 5, 7, 5, 8. 3 agrupamentos distintos. Agora olha aqui embaixo, iniciando pelo 6. 6, 5, 6, 7 e 6, 8. Veja que 5, 6 e 6, 5 são agrupamentos que possuem os mesmos elementos, mas que, como a ordem é fundamental,
eles são distintos. Nós não podemos considerar como arranjos iguais. São diferentes, beleza? Agora, começando por 7. 7, 5, 7, 6, 7, 8. Muito bem. Veja, 7, 5 não é um agrupamento igual a 5, 7. E nem 7, 6 é um agrupamento igual a 6, 7. Agora, começando por 8. 8, 5, 8, 6 e 8, 7. Beleza? Vamos ter elementos aqui repetidos, ó, 8, 5 e 5, 8. Embora possuam os mesmos elementos, são agrupamentos distintos. Bem, nós temos aqui um total de quantos agrupamentos? 12. Então, essas sequências formadas com apenas 2 elementos são diferentes entre si. Valeu? Então, aí nós temos a resposta para 12 arranjos simples, distintos, formados com os elementos 5, 6, 7 e 8, agrupados de 2 em 2. Valeu? Sigamos. Bem, do mesmo exemplo que vimos aí anteriormente, que resolvemos de maneira intuitiva, vocês podem observar que poderão lançar mão da fórmula vista inicialmente. Veja, A de n a pp, onde n fatorial sobre a diferença, sobre o fatorial da diferença entre n e p. Aqui substituindo o n por 4 e o p por 2, olha como é que fica a situação. Então, ó, teremos 4 fatorial sobre 2 fatorial, 24 dividido por 2, resposta 12. Obviamente que usar a fórmula vai ser sempre muito melhor do que fazer intuitivamente. Vai falar, mas por que se intuitivamente também é possível? É possível para esse número de elementos desse conjunto com 4, dispondo 2 a 2. Se nós formos ampliar em uma unidade, uma dificuldade já vai se apresentar, principalmente se tivermos que agrupá-los com mais de 2 elementos, com 3 ou 4, por exemplo. Beleza? Vamos para mais um exemplo aí. Vejam só. Quantas palavras? Palavras aí entre aspas, hein, gente? Porque elas podem ter sentido ou não. Lembram dos anagramas? Quantas palavras de 5 letras distintas podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Muito bem. Bem, para usar a fórmula, é lógico, não vai precisar montar todos os arranjos possíveis, tá certo? Aqui no caso, o N é igual a quanto? 20, certo? O N aqui é igual a 20. E o P, uma vez que ele quer que você agrupe de 5 em 5, veja aí como é que você vai fazer. O arranjo de 25 a 5 fica 20 fatorial sobre o fatorial da diferença entre 20 e 5. Bem, aqui vale ressaltar a questão do produto, que pode dar um trabalho gigantesco aí para vocês. Vejam que aqui eu estou representando o fatorial de 20 parando no 15 fatorial. Por quê? Porque o denominador, a diferença entre 20 e 5, no caso, que é 15, o fatorial da diferença entre 20 e 5 é 15, 15 fatorial, parando aqui eu poderei efetuar o quê? Uma simplificação entre esses elementos. Bem, isso vai economizar bastante tempo. Por quê? Porque aí nossa resposta vai ser o produto entre 20, 19, 18, 17 e 16, que dá aí 1.860.480 arranjos formados de 5 a 5 com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto. Beleza aí, galera? Então, por hoje é isso aí que nós vamos mostrar aí para vocês e até breve. Um grande abraço.